E para a gente começar o programa, vamos conversar agora, né? Um bate-papo necessário nesses dias de hoje. Como que a gente está lidando com as nossas relações? Gente, a dica desse tema veio do livro, olha que livro maravilhoso. Vem desse, mostra aqui o Carlinho, aqui, olha, desse livro aqui, ó. No Caos da Convivência. Olha que demais, No Caos da Convivência, Luiz Mauro de Sammartino e Ângela Cristina Salgueiro Marques. Olha que demais. Esse livro foi escrito por dois professores que uniram o saber acadêmico e também as experiências pessoais com uma proposta muito interessante. Sabe qual que é? Trazer mais leveza na convivência, compreender a condição humana com luzes e sombras. Sejam bem-vindos aí para a gente conversar. Ângela Cristina e... que está em Belo Horizonte, a Ângela Cristina está em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o Luiz Mauro, aqui em São Paulo. Olha que beleza, sejam bem-vindos, que alegria. Sejam bem-vindos vocês dois, professores aqui com a gente, que beleza. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela Rede Vida, por essa oportunidade. Um prazer estar aqui com você, Padre Juarez, e um prazer ver a Ângela ainda aqui a essa distância. Ai, que beleza. Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigada, Padre Juarez. Adorei seu bom humor, seu alto astral. Obrigada pela acolhida que você nos deu aqui no programa. Imagina. Obrigada também a toda a equipe. A gente está aqui muito feliz com vocês. Deixa eu só falar, o professor Dr. Luiz Mauro Sammartino é professor do mestrado em comunicação na Faculdade Casper Libero, olha aí, mestre e doutor em ciências sociais, pesquisador da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. Olha aí que coisa, gente. E a professora doutora Ângela Cristina Salgueiro Marques, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em comunicação, possui doutorado pela Universidade Stendhal, na França. Só tem gente chique e só gente top aqui hoje. Eu tava lendo o livro de vocês, fantástico, gente. Que beleza, que interessante, que interessante. É verdade, eu estou mostrando para eles, eu estou mostrando o contrário aqui, ó. Que interessante, ó. Olha aqui, ó, No Caos da Convivência. Eu começo perguntando para a doutora Ângela, como que nasceu a ideia desse livro, doutora Ângela? Como que foi? Obrigada, Padre Juarez. Olha, a ideia do livro nasceu, assim, de pesquisas e de conversas que eu já tenho com o Luiz Mauro há muito tempo, e a gente acredita, assim, há bastante tempo, né, Luiz? E a gente acredita que não existe fórmula para conviver bem com os outros, mas existem algumas palavras, algumas noções, alguns conceitos que são super importantes para a gente trabalhar o nosso imaginário, né, e as formas com que a gente lida com os outros. Por exemplo, essa leitura linda que o senhor fez na abertura do programa sobre o amor. Quanto mais a gente usa as palavras, né, para construir uma forma de habitá-las e de se relacionar com os outros, mais a gente pode transformar o caos em alguma coisa talvez assim, menos estressante e menos complicada. Então, esse livro oferece palavras, ideias que podem ser transformadoras na mão de pessoas que estejam aí procurando, né, alívio para essas dificuldades do cotidiano. Ô, doutor Luiz Mauro, vocês partem do princípio que há um caos estabelecido, então nós precisamos desembolar esse caos, né? Exatamente, Padre Juarez. A gente parte do princípio que conviver com os outros não é fácil, mas a gente precisa conviver. Não dá para ficar sozinho, não dá para se isolar. No início do programa, o senhor falou dos haters, mas mesmo o hater mais hater do mundo, ele precisa dos outros. Porque se ele ficar doente, alguém vai ter que cuidar dele. Não adianta, se ele reclamar, ele vai continuar dele. Todos nós dependemos uns dos outros. E para tornar essa convivência mais fácil, mais harmoniosa, é que a gente pensou na escrita desse livro. Porque a gente aposta que a convivência é o caos, mas dá pra gente sair dele. Se a gente não tivesse esperança, a gente não seria professor. Olha que beleza. Olha aí, é verdade, se não tivesse esperança, não seria professor. E interessante, o hater precisa do outro até para criticar o outro, né? Precisa do outro, senão ele vai criticar quem? Não tem jeito. Agora é interessante uma coisa, vocês estão falando que conviver com o outro não é fácil. Sartre falava que o inferno era o outro, né? O inferno era o outro, né? Não é isso mesmo? Vocês acreditam que o inferno seja realmente o outro e que a gente pode transformar o outro num paraíso, será?
Eu acho que é fácil a gente culpar os outros pelas dificuldades, né? É muito fácil transferir e dizer o problema é o outro, o problema não sou eu. O que a gente tenta discutir no livro é essa primeira dimensão, né, de que todos nós estamos conectados, todos nós somos vulneráveis, né, em nossas relações e que, portanto, assim, se há problema, o problema tem que ser solucionado de maneira comum e coletiva, né? Porque não só a culpa é de um único indivíduo e não é da sociedade como forma mais ampla, mas existem maneiras, né? Existem possibilidades, existem saídas, né, para as dificuldades que nós enfrentamos, e elas não dependem só de um ou de outro, né, mas dependem de uma reconfiguração da maneira como a gente lida com as coisas. Doutor Luiz Mauro, a doutora falou sobre a vulnerabilidade. No livro fala sobre isso, respeitar a vulnerabilidade do outro, ou seja, seria a gente podia dizer fraqueza, eu não entendo, não. Fraqueza eu acho que seria, mas a vulnerabilidade do outro, né? Exato. Vulnerabilidade é uma palavra bonita, vem lá do latim, vulnera, aquela pessoa que pode ser atingido. E todos nós somos vulneráveis. A gente vive numa sociedade que nos cobra para sermos criaturas de ferro, de aço, o tempo todo, numa vida de alta performance em tudo que a gente faz. Então nós temos que ser o melhor aqui, o melhor ali, o melhor em casa, o melhor na rua, o melhor... E com isso, a gente vai esquecendo de uma coisa importante. Todas e todos nós somos vulneráveis. Nós precisamos de tempo para nós. Nós não somos essa criatura sempre perfeita. E reconhecer essa vulnerabilidade em nós ajuda a lembrar que os outros também são vulneráveis. Se a gente lembrar dessa fragilidade que todos temos, talvez a gente possa aprender a cuidar melhor uns dos outros. A gente vive num tempo muito esquisito, que é o tempo do celular, que a gente precisa estar o tempo todo à disposição das pessoas. E de repente a pessoa acha que pode mandar uma mensagem para a gente 5 horas da manhã, mandar um videozinho de manhã, mandar uma coisa, e acha que a gente precisa estar 24 horas por cento. Ou seja, há uma exigência muito grande do outro também, né? Porque eu lembro que antigamente a gente, quando queria falar com a pessoa, a gente ligava, a pessoa não estava em casa, deixava um recado. Olha, quando chegar, ela liga para mim. Mas se eu não respondo algo imediatamente, a pessoa já fica ofendida. Nós estamos vivendo também num tempo de muito melindre também, não é não, doutora? Sim, eu acho que é muita tensão, né? Muita cobrança, e a maneira como nós nos relacionamos com o tempo, ela mudou muito. O tempo. Né? Então, se antes a gente tinha uma temporalidade muito grande, né? A gente conseguia dividir o nosso dia, fazer coisas, ter um tempo livre, né? Tempo para sonhar, tempo para se divertir, tempo para pensar na própria vida e nas próprias decisões. Agora tudo é muito automatizado. Então, o Luiz Mauro falava de alta performance, né? Alta performance nas relações, nas respostas, em tudo que a gente faz. Então, o tempo, ele se tornou uma variável, né, completamente controladora da nossa vida, né? Então, assim, nós estamos sendo subjugados, né, pelo tempo e não fazendo com que ele esteja a nosso favor. Porque para transformar as relações, a gente precisa reconfigurar isso, né? Reconfigurar essa equação, fazer com que o tempo não seja nosso escravizador, né? Mas sim algo que permita a nossa emancipação. Muito interessante. Olha, eu vou conversar ainda mais, eu vou lá falar com o Paulinho, mas olha, eu achei muito interessante um dos tópicos dele, que é a questão de colocar a justiça entre o perdão e a vingança. Isso é muito interessante, perdão e a vingança. Vou falar com o doutor Luiz Mauro, colocar a justiça no que aquilo que é perdão, aquilo que é vingança. Gente, o livro é fantástico. Olha, de novo, vou falar para vocês, no caos da convivência, olha que demais. Doutora Ângela Cristina Salgueiro Marques e o doutor Luiz Mauro Sammartino, olha aí que beleza, falando pra gente no caos da convivência. Ideias práticas, não são idealistas, não. Ideias práticas sobre a arte de lidar com os outros, viu? Olha aí que beleza. Gente, eu vou... Não tem problema. Olha aí, gente, a gente tá conversando aqui sobre esse maravilhoso livro, No Caos da Convivência, ideias práticas sobre a arte de lidar com os outros. Isso é muito importante. Nós estamos conversando aqui com a doutora Ângela Cristina Salgueiro Marques,
é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela está em Belo Horizonte agora, e o professor Dr. Luiz Mauro Sammartino, aqui, professor na Faculdade Casper Libero, aqui, também aqui conosco, aqui em São Paulo. Ô, doutor, eu tinha perguntado, professor, sobre essa questão do perdão e da vingança. O livro trata isso de uma maneira muito bonita, porque amizades são destruídas, relacionamentos são desfeitos, porque a gente não tem esse equilíbrio, né? Talvez o que vocês usam é a questão da justiça entre o perdão e a vingança. A gente trata isso no livro porque muitas vezes a gente associa que o perdão está criado, tá ligado, só às questões de ceder, de deixar para lá. Isso também está implicado. Mas no livro a gente trabalha o perdão como um problema social. Pelo seguinte, quando alguém faz alguma coisa pra gente, dói, o sangue esquenta. A gente quer ir lá e tirar a satisfação. Só que isso tem um problema. Na sociedade, quando a gente começa a tirar satisfação o tempo todo, e essa é um pouquinho a lógica do hater que você mencionou, a gente rapidamente escala para a barbárie. Porque eu apronto, você se vinga. Eu me vingo da tua vingança, você se vinga da minha, eu envolvo pessoas, você envolve pessoas. Chega uma hora que a gente cai na barbárie. A justiça é o antídoto contra a barbárie, porque ele lembra que a justiça nos lembra que nós somos todas e todos responsáveis pelos nossos atos, mas que o prêmio ou a punição tem que ser proporcional para esse ato. Por isso que, para a gente não cair na barbárie, a gente pensa que o perdão, ele não é uma questão apenas religiosa, como as religiões colocam. O perdão, ele é uma questão social. Alguém vai ter que ceder para que se faça a justiça e não a vingança. Enquanto a gente buscar a vingança, a gente está sempre a um passo da barbárie. Quando a gente busca a justiça, a gente entende que é preciso um ato maior, que é esse ato da justiça, o ato da sociedade, para que a gente possa seguir em frente. É por isso que a gente trata isso no livro com essa ênfase. A gente fala, não, a justiça é o que vai ficar entre todo mundo pode tudo, que é o estado de barbárie todos contra todos, e também para evitar que o mais forte acabe com o mais fraco. É verdade. Professor, eu achei magnífica essa explanação sobre o perdão. Ele não pode ficar no âmbito religioso só, né? Faz parte da sociedade também, senão a gente vai chegar um momento, né, que a gente vai se acabar, né? Dizia que, olha, que é aquela história do Código de Italião, né? Dente por dente, olho por olho, vai chegar uma hora que vai ficar todo mundo sem dente, sem olho, é desse jeito, né? Não tem jeito, né? Professora, a senhora acha que esse mundo polarizado, não só o Brasil é uma polarização enorme, né? Esse mundo polarizado, o mundo está muito polarizado, né? As pessoas querendo tomar partido e tomar lado, isso contribui para esse caos na convivência? Sem dúvida, né, Padre Juarez? Assim, eu acho que perdoar, como o Luiz Mauro está falando, não significa esquecer. A gente não vai esquecer uma ofensa, uma dor, né, uma injúria que é infligida contra nós. A questão é que as pessoas elas não estão sabendo trabalhar dentro delas, né, essa dor que é causada. Então, por exemplo, muitas pessoas falam, né, como foi possível superar o que aconteceu com os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Ninguém esqueceu, ninguém esquece, né? Se você escuta sobreviventes falando, né? Mas a grande questão é como fazer para seguir adiante. Como fazer para seguir adiante depois que alguém nos agride, depois que nós somos violados ou injuriados? Não tem fórmula para isso. Eu acho que cada um vai encontrar o próprio caminho e o próprio percurso. Contudo, na fragilidade, é muito fácil, se nós temos um mundo polarizado, é muito fácil as pessoas seguirem só para um lado ou para o outro. Ou elas odeiam demais, ou elas perdoam demais. É verdade. Nenhuma das coisas é positiva, nenhuma das coisas é saudável. Se alguém te agrediu e você leva adiante achando que não foi nada, não aconteceu nada, nem você progride moralmente,
nem aquele que te infligiu uma injúria progride moralmente. Né? Então, a polarização, ela dificulta a construção, né, de caminhos e de percursos que nos ajudem a trabalhar o dano, a ofensa, o sofrimento. Eu acho que o que a gente tenta oferecer no livro são justamente assim caminhos, né, outras possibilidades para as pessoas poderem refletir acerca de como lidar, né, com as dores e com o sentimento assim de que está sendo o tempo inteiro prejudicado. Eu acho que as pessoas, elas nesse mundo polarizado, existem dois lados. Existe o lado de quem detém privilégios e quem quer manter esses privilégios a todo custo. E existe o lado daqueles que que se sentem vítimas, injustiçados. Parece não haver um caminho do meio, mas nós nos esquecemos, né, que o poder, ele não está concentrado de um lado ou de outro, né? Todos nós podemos fazer mal e podemos ser vítimas do mal o tempo todo, né? Então, como lidar com o trauma? Eu acho que essa é a grande questão que é colocada para a gente hoje, né? Como é que nós construímos, né, fazemos alguma coisa com essa dor? Perfeita essa observação da senhora. Dizer o seguinte, olha, esquecer não é o caminho. Aliás, o papel da história é isso, né? O papel da história é não deixar a gente esquecer, para a gente não cometer os erros, né? A senhora falou, eu quando estive em Auschwitz, é deprimente visitar Auschwitz, é horrível. E eu me perguntava, por que se faz um memorial? E eu entendia, diante daquele memorial, né, estarrecedor, para que a gente não repita isso. Então é importante lembrar, né? É importante lembrar o mal feito para que ele não seja repetido, né? É importante isso. Mas eu acho interessante o livro de vocês pelo seguinte. Uma coisa é um padre escrever um livro falando sobre convivência. O padre gosta de falar, o padre fala. Agora, são dois cientistas. Isso que é interessante. Dois cientistas, né, nos trazendo, né, caminhos, nos trazendo vias para que a gente possa viver com o outro. Isso é magnífico, isso é muito bonito, muito bonito. Por isso a importância do livro escrito por dois cientistas, né? Não é motivado pela espiritualidade, nem por causa de uma confissão religiosa ou de uma revelação de alguma religião. Não, dois cientistas falando sobre convivência. Isso é muito interessante, muito interessante. E uma coisa interessante, vocês falam das virtudes da felicidade. Olha que coisa interessante. A felicidade, né? Sobre a felicidade. A gente precisa ser feliz, buscar a felicidade, né, professor? É o objetivo de todas e todos nós. Mas, como dizia Aristóteles, um filósofo grego lá de trás, se a gente perguntar para cada pessoa o que é felicidade, cada um vai dar a sua resposta. Então a gente tenta, no livro, pensar justamente quais são os caminhos não para encontrar a felicidade. O livro não promete isso. Aliás, eu não conheço um antropólogo, um sociólogo, um pesquisador de comunicação que possa prometer o que é felicidade. Mas a gente procura explicar o que nós podemos entender por felicidade. Porque nos vendem todos os dias uma série de coisas como se fosse felicidade. Então nos vendem o produto, se você tiver esse produto, você vai ser feliz. Nos vendem também relacionamentos. Se você se relacionar com aquela pessoa, você vai ser feliz. Nos vendem modelos de vida. Olha, se você tiver esse padrão de vida, você vai ser feliz. É claro que você ter uma vida digna é fundamental, mas felicidade é outra coisa. Felicidade é um estado que não pode depender de nada. Nós somos acostumados a imaginar que a felicidade depende de alguma coisa. Então, a vida inteira, a gente joga a nossa felicidade nos outros. Eu vou ser feliz com aquela pessoa. Não. Eu vou ser feliz com aquele carro. Não. Eu vou ser feliz morando lá ou tendo aquele emprego. Só que tudo isso passa. Tudo isso se transforma. E nada, nem ninguém no mundo existe para atender às nossas expectativas. É verdade. Por isso, ninguém vai nos fazer feliz, porque não é obrigação de ninguém nos fazer feliz. Assim como não é a nossa obrigação nos transformar, ou às vezes até, num ato de violência, mudar quem somos para tentar fazer o outro feliz. No livro a gente mostra o seguinte: a felicidade não é nada disso que estão vendendo para nós. A felicidade é um estado que você cultiva interiormente no conhecimento de si, no
no fundo, a gente está retomando aquela velha proposta do próprio Sócrates, de se conhecer, ter tempo para si mesmo e lembrar que a felicidade não está nas grandes coisas, ela está nas pequenas coisas que só dependem de você. Só para dar um exemplo de um momento bonitinho, a Ângela e eu, a gente por acaso, eu e a minha esposa Ana Carolina, a Ângela e o marido dela, o Ângelo, nós tivemos filhos bem perto, por acaso, eles têm mais ou menos a mesma idade. Então, além das questões teóricas, a gente também trocava dica de talquinho, dica de cuidado com as crianças, e a gente aprendeu muito, esse livro vem muito dessa experiência. Né? E felicidade, uma vez, eu acho que eu defino com um momento. Uma vez eu estava com meu filho, o Lucas, que agora está com 9 anos, ele era pequenininho, estava com 5 anos, a gente estava andando na rua, estava voltando da escolinha com ele, aí ele parou e falou, papai, fecha os olhos, põe a mão no ouvido. Aí eu parei, aí tava aquele sonzinho de fim de tarde, árvore, folha, um carro passando, ele me olhou muito sério, porque crianças sabem falar muito sério, e falou, sabe papai, esse é o som da vida, que nunca deve ser silenciado. Eu olhei, com 9 anos. Não, um pouquinho menos. Aí eu falei, olha, descobri o que é felicidade. Um momento como esse, pequenininho, no meio de uma cidade caótica. Mas na sabedoria de uma criança de 6, 7 anos, que ele tinha na época, deu para ver aquilo lá. Aquilo é um momento de felicidade. Não comprei nada, não aproveitei absolutamente nenhuma dessas coisas que nos oferecem como felicidade. Mas durante um minuto, eu acho que eu entendi o que era essa tal felicidade. Olha, uma criança, olha, os romanos diziam, ex ore parvulorum veritas, a verdade sempre sai da boca das crianças, olha aí que beleza. Eu queria agradecer, muito obrigado pela simpatia, pela disponibilidade, dispor do tempo de vocês, que é tão precioso. Muito obrigado à professora doutora Ângela Cristina Salgueiro Marques, muito obrigado ao professor doutor Luiz Mauro Sammartino. E olha, eu queria lembrar que, para todas as pessoas que estão nos assistindo, olha, adquira o livro. Olha, o livro, eu vou dar aqui o site da Livraria Vozes, é da Livraria Vozes, é isso mesmo? É, né? É Livraria Vozes, né? www.livrariavozes.com.br, né? Para você ter o livro, claro, mas nas livrarias estão por aí. Cadê o livro? Deixa eu mostrar de novo o livro. Aqui, tá aqui na minha frente, tô doido. Aqui, ó. Olha lá, gente. No Caos da Convivência, eu estou indo aqui na frente tô vendo. No Caos da Convivência, professor Luiz Mauro Sammartino, professora Ângela Cristina Salgueiro Marques. Eu acho importante vocês terem para a questão da educação dos filhos, para a questão da convivência. E volto a dizer, olha, é um livro de 2 cientistas, né? 2 cientistas para você. Muito obrigado, professores, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui conosco aqui na Rede Vida. Obrigada, Padre Juarez. Obrigada também à equipe. Claro, o professor quer falar. Um rápido agradecimento à editora Vozes, a Aline Carneiro, editora, que foi quem convidou a gente para escrever esse livro, a toda a equipe da Vozes, que fez 120 anos agora, nessa sexta-feira. Olha que agora, sexta-feira, foi 120 anos? Sexta-feira, 120 anos de editora. Que beleza. E posso ter um momento orgulhinho? Oi? Posso ter um momento orgulhinho de professor? Claro. A Luísa foi minha aluna na faculdade uns anos atrás, e para nós, para a professora Ângela, para mim, para a gente que é professor, não tem coisa mais legal do que ver eles voando por aí. Então... Essa é felicidade, é isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Olha que beleza, gente. Muito bom mesmo, viu? Muito bom.